Então, depois desse disco, a gente tem o que talvez seja o que é considerado o primeiro grande disco do Nick Cave, que é o Tender Prey, de 88. Achei ele um disco muito mais bem arranjado que os outros, muito mais pensado, assim, tu consegue ver uma maturidade ali. E tem grandes canções, assim, tem várias músicas que eu gosto bastante. E eu acho que a música principal, assim, desse disco, que é o carro-chefe, é The Mercy Seat, Uhum. que é uma faixa muito, muito pesada, muito intensa, tanto em letra quanto em sonoridade. A música, ela fala de um condenado à morte, que começa a ver esses sinais divinos no dia a dia, assim, no ambiente dele, começa a ver a imagem de Jesus na sopa, ele começa a ver santos, ele começa a ter essa relação, assim, com o espiritual, quase como se já tivesse morto mesmo. E fala muito dessa dualidade, assim, né, tipo, da pessoa que cometeu esse crime e que tem essa noção de que merece essa punição. Eu acho que o Nick Cave tem muito essa coisa do Velho Testamento com o Novo Testamento, assim. Esse Deus que é punitivo e que é violento e que acredita que é olho por olho, dente por dente, como a própria música fala. Uhum. Esse Deus que é o Deus do perdão, que é representado por Jesus, que é, né, essa figura que acredita que que tu tem uma segunda chance e que tu pode ser perdoado. E a pena capital, ela é um Deus do Velho Testamento, né? Ela acredita que tu Sim, sim. matou, tu morre. Então, tipo, eu acho que é uma música que cria essa dualidade, assim. A música, ela conta essa história e Sim. ela tem esse refrão que vai mudando palavras para dar diferentes sentidos, assim, né? Mas visualmente ele tá igual, assim, a banda tá igual ao no como tava no Asas do Desejo. Uhum, uhum. Porque não é tão distante também, né? Sim. O período. Depois desse disco, a gente tem um leve hiato, assim, que o Nick Cave ele lança um romance que se chama The Yes and the Yes Saw the Angel, que de novo é uma referência bíblica, assim, e é um livro que ele ficou muito obcecado escrevendo e reescrevendo, e é algo que tomou muito tempo da vida dele, num período, de novo, onde ele estava muito viciado. Nesse período, entre o Tender Prey e o disco seguinte, ele entra na reabilitação para parar com as drogas, né, principalmente com a heroína, que estava destruindo a vida dele, ele não viveria muito tempo se continuasse assim. Nesse período, ele termina com a Anita Lane, que era essa figura que era muito importante para ele, e ele conhece a Viviane Carneiro, que era uma repórter brasileira, e ele se muda para o Brasil. Eles se casam, tem filho. O Brasil foi bom para o Nick Cave porque ele não conseguia encontrar heroína. Isso acabou ajudando ele a vencer esse vício. E o disco seguinte, que se chama The Good Song, que é de 90, ele começa de uma maneira muito engraçada, porque a gente termina o Tender Prey, que é um disco que ainda tem essas notas abrasivas, essa coisa mais agressiva, e começa com um hino gospel, cantado em português, que a música Foi na Cruz. Eu vou mostrar um trechinho. Foi na cruz que um dia meus pecados castigados a Jesus. Foi na cruz que um dia foi. Em certas músicas tu nota ecos de coisas que vão vir no futuro. E acredito que a paternidade também tenha influenciado ele, assim, a tomar esse rumo diferente, né? A gente vê crianças, a gente vê... E a Própria música que eu capa, né? escolhi... A própria capa, exatamente. E a própria música que eu escolhi, ela fala de um diálogo de pai e filho, que é a música que tu comentou mais cedo, que é a The Weeping Song. Essa aqui estava na minha compilação gótica. Traduzindo literalmente, seria tipo a canção do choro, né? E fala desses ciclos de sofrimento humano, assim, tipo, a criança perguntando pro pai, por que as pessoas estão chorando?
Aí o pai fala, não, elas nem começaram a chorar ainda, filho. O choro de verdade vai começar ainda. Então fala dessa coisa, assim, tipo, de um diálogo entre pai e filho. Tipo aquelas perguntas que as crianças fazem pro pai, assim, por que o céu é azul? De onde vêm os bebês? Aí esse filho pergunta, pai, por que as pessoas sofrem? Por que tem tanto sofrimento no mundo? É um disco bem... Tem coisas boas, assim, mas eu acho que ele tem coisas melhores antes e depois com as ideias que ele aborda. Ok. O disco seguinte, eu acho que começa aí a fase áurea, para mim. Para mim começa a fase áurea do Nick Cave. Não é ainda o auge, mas a gente começa a ver o que o Nick Cave consegue fazer. Esse disco se chama Henry's Dream. O Nick Cave fala que ele é um disco muito inspirado nas pessoas que ele via pedindo na rua, tipo pedintes, mendigos que ele via no Brasil. Que era sempre pessoa assim, tipo, tem um trocado aí. Tipo, é um disco que tem muita essa coisa, essa vibe meio country, essa coisa meio blues, tipo, de cidade antiga. A própria capa, né, tem essa coisa, tipo, de um outdoor meio que tu vê numa estrada. E, eu acho que a minha favorita desse disco é Christina the Astonishing. É uma música bem diferente do que o Nick Cave tinha feito até então. Ela fala a história de uma Santa Cristina, que ela basicamente ela subia em árvores, ela fugia, porque ela sentia muito fedor dos pecados humanos. Christina the Astonishing lived a long, long time ago. She was stricken with a seizure at the age of 22. Eu acho que o disco seguinte é meio que o que culmina tudo, assim, pra mim. Que é o Let Love In, de 94. Eu acho que é um disco muito legal para quem quer começar assim, eu quero começar a ouvir o Nick Cave com um disco. Eu acho que é um disco muito bom para começar, porque ele tem um pouquinho de tudo, assim, essa coisa mais abrasiva, uma coisa mais violenta, uma coisa mais gótica, e também momentos um pouco mais calmos, um pouco mais melancólicos. Eu acho que o grande destaque desse disco, tipo, é com certeza Red Right Hand. Que é uma música que se tornou muito maior, assim, né? Tipo, eu acho que por causa principalmente do Peaky Blinders, tipo, virou a música de abertura, então, tipo, se tornou muito associada a isso. Mas também uma música que apareceu no Pânico, é uma música que deu mais projeção para a banda, né? E tem músicas tipo Loverman, que eu acho que o Metallica regravou naquele disco de covers deles. E tem Do You Love Me? Tem várias músicas assim que são bem importantes e bem lembradas. Mas enfim, tem muita música boa esse disco, é até difícil elencar a minha preferida. Eu tenho que escolher Red Right Hand pela projeção e pelo modo como ela foi incorporada na cultura pop. E ela tem uma narrativa que é muito divertida, assim, tipo, ela tem essa coisa... Porque eu acho que uma coisa que eu não comentei, que é muito forte no Nick Cave, é esse humor meio mórbido, uma coisa assim, tipo, que tu sente uma ironia, tu sente essa coisa assim, que ele tá dando uma piscadela pra ti. E essa música tem isso, né, da pessoa que encontra um estranho que te faz promessas e que te faz acreditar que tudo que ele diz que ele pode te dar é verdade, e o cara que tá narrando diz, não vai nele, porque ele tá escondendo a mão direita vermelha dele ali debaixo do casaco, e é com ela que ele vai assinar o teu contrato. Então, tem esse ponto, assim, tipo, para a pessoa tomar cuidado, né? E deixa eu mostrar um trechinho. Uhum. E eu acho esse um disco muito bem produzido, ele tem uma sonoridade muito boa. Essa música, principalmente, ela tem uma vibe, assim, muito, muito gostosa de ouvir. A gente sente uma textura, assim, um granulado, tem uma produção que é muito, muito bem feitinha. Take a little walk to the edge of town and go across the track.
where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Enfim. Eu nunca vi Peaky Blinders, mas dá muito pra pensar nessa música como abertura de série. Uhum, Consigo ver os créditos. Assim. uhum. E deixa eu só mostrar, a título de curiosidade, a Do You Love Me? Porque esse clipe é muito engraçado porque ele foi gravado no Brasil. E daí tem o Nick Cave andando por bares, mostra São Paulo. Até o Plumas. Aí aparecem os nomes das pessoas, é muito engraçado. Né? Tem uma vibe assim, meio decadente, meio porta de cadeia. Bastante. Os inferninhos. Do inferno pro inferninho. Exatamente. E essa música fala de um amor sujo, um amor caótico, assim, um amor violento. O Nick Cave, ele sempre gostou de falar sobre crimes, falar sobre assassinatos. As músicas, ele sempre tinham esse verniz, assim, esses elementos. Por que não fazer um disco só sobre crimes e assassinatos, né? Por que não seguir essa lógica? Então, em 96, a gente tem um disco Murder Ballads. Ele é todo feito partindo de letras que falam sobre crimes, sobre assassinatos, sobre violência, sobre... Sempre com coisas que são caras da Nick Cave, né? Pessoas chegando em cidades pequenas, trazer elementos do folclore. Mas, enfim, tipo, por exemplo, o Stagger Lee, que é um personagem que ele traz, né? Era uma figura meio que folclórica, assim, no sul-americano, de ser um fora da lei e tal, um criminoso. E é um disco que ele é bem mais, talvez, palatável, tá? Porque ele tem uns acenos, assim, ao popular. E eu acho que isso está muito explícito no dueto com a Kylie Minogue, né? Essa coisa dele trazer essa cantora pop, que era também australiana, para fazer esse dueto com ele. É uma música que fala sobre essa ideia de que toda beleza deve morrer, e essa imagem do homem assassino que traz aquela mulher até a beira do lago para matar ela, e a voz da Kylie Minogue tem essa doçura, assim, essa vulnerabilidade. Então eu acho que combina muito bem. Esse disco, essa música, ela fez sucesso, virou assim um standard da própria Kylie Minogue, né? Ela tocar em show e ganhou o prêmio na MTV. Então mostra como a banda estava deixando de ser essa coisa mais underground e comercial para cair um pouco mais no gosto do público, ter vendagem e tocar em rádio, etc. Esse certamente foi o primeiro que eu ouvi. Eu tô vendo aqui Scrubbles de 2007 para mim. Foi o primeiro disco que eu ouvi também do Nick Cave. E, nossa, eu gostava muito da Song of Joy. Inclusive, foi uma que eu selecionei para um episódio nosso, né? Song of Joy. Porque eu gosto muito da narrativa, assim, essa coisa criminosa, misteriosa, assim, acho muito legal. O primeiro episódio do Assustador? Isso, o episódio Assustador, foi a música que eu escolhi. Mas essa música não tem como fugir, assim, a Where the Wild Roses Grow, porque se tornou muito grande, né? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza Day. From the first day I saw her, I knew she was... Galã. Sim, voltou a ser galã. Tem uma vibe... tá mais saudável, né? Tem uma vibe meio comercial de Dove, assim, comercial meio anos 2000. Eu acho que essa lente meio difusa, uma coisa meio onírica. Então,
Uma das pessoas... Esse disco ele tem algumas participações, e uma das participações é da PJ Harvey, que faz um dueto com o Nick Cave em Henry Lee, uma música que eu gosto bastante também. E o Nick Cave já tinha terminado com a Viviane Carneiro, já tinha saído do Brasil, estava tendo um affair com a PJ Harvey, e esse término com ela, tanto com ela quanto com a Viviane, influenciam muito o disco seguinte do Nick Cave, que é inegavelmente o meu preferido, quase figurou no meu episódio de Notas 10, por causa de uma música que ele não figurou. O Yuri tá mostrando só a pontinha da linguiça. Só a cabecinha. É o The Boatman's Call. Sim, nossa, esse disco ele é indiscutivelmente meu preferido. A gente vai para um lugar completamente diferente aqui. É um Nick Cave triste, deprimido. A gente tem... É quase um disco solo dele, porque tu escuta muito pouco do resto da banda. Esse disco, ele marca a chegada do Warren Ellis, que é uma figura que se torna muito importante para o Nick Cave como parceiro criativo, assim. Ele traz uma textura, assim, uma vida para as músicas que eu acho que é muito, muito bonito. Eu literalmente poderia escolher qualquer música desse disco, exceto uma. Para representar ele. Mas é difícil para mim fugir de novo. Aquela coisa, né? A gente quer ser diferentão, trazer músicas assim mais lado B. Mas é muito difícil fugir do óbvio, porque o óbvio, muitas vezes, é o que é mais representativo. E eu acho que a música, para mim, mais representativa desse disco é Into My Arms. Tem um clipinho. Eu nunca vi esse clipe, pra ser bem honesto. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him not to intervene when it came to you. Uma coisa que eu... Clipe bonito, gostei. Sim, uma coisa que eu gosto desse disco é porque eu sinto que ele encontra mais a voz dele. Isso já começa no Murder Ballads, mas nesse assim, tu consegue ver que ele consegue achar esse grave, essa voz que funciona muito bem com o piano. E o disco, basicamente, ele é todo... como se fosse um disco solo. A gente tem um baixo, o violino do Warren Ellis entra em alguns momentos, a gente tem assim, essas pinceladas de banda, mas tu praticamente não tem percussão, tu praticamente não tem guitarra, tu no máximo tem violão, violino. Então ele é um disco que é muito mais o Nick Cave realmente só, como essa figura central criativa, né? E, enfim, escutem esse disco inteiro. A minha favorita é People Ain't No Good. E eu gosto dessa música. E sabe como que eu conheci ela? Shrek 2. Essa música toca no Shrek 2. De novo, né? A gente tem a música do Nick Cave em filme infantil, né? A gente vai vendo assim os caminhos que o Nick Cave vai trilhando. Não aceitei essa informação. Mas é muito boa essa música. Entre 97 e 2001 a gente tem um hiato grande, em que o Nick Cave fica sem produzir muita coisa. Ele casa nesse meio tempo. Acho que isso é motivo suficiente, assim, uma renovação na vida, né? Tá com uma nova pessoa. E em 2001 ele lança o disco No More Shall We Part. É um disco que é meio divisivo, assim, muita gente não gosta tanto, muita gente gosta muito. Ele, assim como The Boatman's Call, ele é um disco bastante coeso, as músicas vão conversando. Ele é bastante... A gente vê bastante a influência do Warren Ellis, tipo, como essa figura criativa, assim, tipo, tu escuta muito arranjo de violino, muito essa coisa
mais orquestral. Tem a música que eu conheci do Nick Cave, que é As I Sat Sadly by Her Side, que é uma música que eu gosto bastante. Ela tem uma letra que é meio críptica, assim, mas fala desses diferentes pontos de vista, de uma pessoa que é mais otimista, que acredita numa bondade inerente nas pessoas, de outra que ela é mais crítica e mais pessimista, e que acredita que está tudo se encaminhando para um fim e acredita no pior das pessoas. E eu vou mostrar um trechinho. Esse é um disco bem melancólico, e ele é muito... Qual a palavra? Muito claustrofóbico. Fiquei com vontade de ouvir. Ele tem, tipo, tanto duas músicas que eu pensei em selecionar, que é a As I Sat Sadly by Her Side e 15 Feet of Pure White Snow. As duas, elas criam essa imagética de pessoas trancadas em ambientes. Pessoas olhando para o lado de fora sem sair, sabe? Como se o mundo lá fora estivesse muito longe. Essa foi a primeira imagem que eu tive da cara do Nick Cave. Assim. Deixa eu mostrar um trechinho de 15 Feet, porque ela tem muito essa aura decadente, assim, cara. Tipo de... sei lá, de pessoas que perderam tudo na vida. Mas com uma aura meio linear spaces. Uhum. I kept waving my arms till I could not see and the building be. É uma festa em Silent Hill. As almas estão... Inclusive, tem uma parte no final, olha só, que engraçado tu ter comentado isso, que vai tomando uma névoa, olha só. Ó lá. Que engraçado tu comentar isso, ó, terminando com névoa. Nossa, até a fonte lembra, não lembra? Tu não sente, assim, uma vibe Silent Hill? 2001, eu acho que é o ano de Silent Hill 2. Olha aí, Nick Cave Gamer. Revelado, Nick Cave Gamer. Nick Games, canal no YouTube. O Ciro Gomes. Ciro Games, você lembra? Sim, Ciro Gomes lançou o Ciro Games. Hello, fellow kids. Então, em 2013 a gente tem o Nocturama, que tu gosta, melhor, aparentemente. Eu não tenho qualquer opinião. Eu não acho um disco ruim, de maneira nenhuma, assim. O pessoal malha o pau, tipo, nossa, eu disse que eles lançaram assim porque tinha contrato. Quando eu falei com o Yuri pra gente selecionar músicas, tu tinha inicialmente falado na gente trazer o Bring It On. Bring It On é um hit aqui pra mim. E é engraçado porque depois eu ouvi essa música e eu gostei, tipo, tem seus momentos, assim. Mas pra mim o destaque desse disco é uma música que nem foguei desse disco, que é o lado B de Bring It On, que é Shoot Me Down. E verdade. é uma música que eu selecionei, assim, como uma música pessoal minha, uma música que eu gosto. E, enfim, eu acho lindíssima essa música. E eu acho que até o Nick Cave depois se arrependeu das escolhas dele, porque ele colocou essa música que é um lado B, no compilado, no Lovely Creatures, que é uma compilação, assim, tipo de hits e tal. E eu acho que essa é a única lado B que ele botou. Então, eu acho que ele notou a caquinha que ele fez e pensou, putz, não botei aquela braba. Aí ele resolveu. Eu acho que eu vou botar um trechinho de Bring It On e de Shoot Me Down. This garden that I built for you, they're just sitting now and year. I will know. Shoot Me Down. Não é nenhuma dessas. Parceria de Nick Cave e Lil Wayne. Ó, deixa eu pegar essa versão aqui.
Pra dar aquela choradinha de uma lágrima só, assim, só uma lágrima escorrendo. Gostei, hein? Já vou adicionar. Shoot me down. Shoot me down. Agora o refrão. In flames. Esse violino, ó. Stand back, baby, stand back and let me breathe. I think I'm falling out of here.